pessoal, aqui eu vou primeiro esboçar uma seguinte ideia. Se calcularmos o coeficiente angular de uma função, isso vai ser ΔY sobre ΔX. Isso aqui é o coeficiente angular. Se calcularmos isso em cima de uma função, nós podemos afirmar que isso já é f' de x, ou seja, a derivada da função x, se ΔX tender a zero? Isso é uma pergunta que nós vamos responder agora. Primeiro vamos partir da seguinte ideia. Temos uma função igual a y igual a f de x. Aqui nós temos em y a nossa incógnita que depende, né, de valores, ou seja, ela é dependente, né? Ela é dependente e aqui nós vamos ter a independente, tá certo? Então pense o seguinte, pense que agora y assumiu um valor x1. Ou seja, estou querendo dizer que y é f de x1, tá? E y igual a f de x0. Mas aí eu vou dizer que x0 é o valor que ela assumiu primeiro e x1 é o valor que ela assumiu depois que assumiu primeiro, tá certo? Então, basicamente a gente vai pensar na variação que teve de um valor para o outro, que seria justamente final, que é x1, né? E o valor inicial, que é x0. Então, nós podemos reescrever a função y igual a f de x da seguinte maneira. ΔY é igual a f de x1 menos f de x0. O que em miúdos a gente pode transcrever da seguinte ideia. ΔY vai ser o quê? F de x1 a gente pode escrever como x1 igual a x0 mais ΔX, tá certo? Então isso daqui vai ficar f de x0 mais ΔX menos f de x0. Pronto, escrevemos a mesma função a partir da ideia que nós temos de variação, tá certo? Então, para entender o que eu estou falando de incremento aqui, que foi justamente o que nós falamos aqui, que isso aqui é o que nós chamamos de incremento, eu vou fazer um gráfico para vocês entenderem melhor. Então pense o seguinte, nós temos o gráfico aqui, tá certo? E aí nós vamos ter, puxando aqui, vou puxar só mais um pouquinho aqui, né? Aí. Então pense que a nossa função é essa daqui, tá ok? E aqui nós conhecemos um ponto, que é esse ponto aqui, e esse outro ponto aqui. Então nós temos dois pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de Q, arbitrariamente. Nós conhecemos cada valor de x desses pontos. Aqui é x0. Aqui seria x1, mas x1 nós vimos que pode ser reescrito como x0 mais o ΔX, que é um incremento. Então nós vamos fazer aqui x0 mais ΔX. Esse ΔX é um incremento. É justamente aquilo que nós vamos tender a zero, ou seja, ser um valor próximo de zero. O correspondente y vai ficar o seguinte, vai ficar f de x0 e aqui em cima vai ficar f de x0 mais ΔX. Tá certo? Aqui você já consegue perceber que existe um triângulo, tá certo? E aí, se eu for ligar desse ponto aqui a esse ponto aqui, nós vamos ter a secante entre os dois pontos P e Q, tá certo? E aqui vai ter um ângulo, né? Um ângulo. Mas aí é que tá. Se eu variar x0 mais ΔX menos x0, isso aqui vai dar o quê? O ΔX. E se eu variar f de x0 mais ΔX menos f de x0, isso vai dar o ΔY. Logo, a gente já está se aproximando da ideia de coeficiente angular. E é o que nós vamos provar, que isso aqui é exatamente isso daqui, quando o ΔX tender a zero. Tá ok? Então, é muito simples. Quando ΔX tender a zero, ou seja, se aproximar muito de zero, isso aqui vai virar uma espécie de reta tangente ao ponto P. Tá ok? E isso aqui vai dar uma reta tangente para a gente. E a reta tangente ela tem um ângulo também, porque está relacionado. Tá ok? E o que está relacionado a esse ângulo é justamente a inclinação de ΔY em relação a ΔX. E quando nós
tendermos esse ΔX a zero, isso aqui vai se aproximar da tangente. Logo, a tangente vai se aproximar do ponto P. E se está se aproximando do ponto P, nós podemos reescrever da seguinte maneira. Se ΔX tende a zero, desculpem um barulho, né? Estou em casa, f de x0 vai ser mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Isso daqui nós tiramos da ideia de limite de ΔX tendendo a zero. Só que aí perceba, nós já estamos identificando que vai ser ΔY sobre ΔX. Isso aqui é a mesma coisa que aquilo. Se e somente se ΔX tender a zero. Porque se ΔX tender a zero, nós vamos tender a um ponto que é tangente à curva. E isso mata toda a charada. E é por isso que nós podemos dizer que essa é a definição incremental. E cujo, quando nós calculamos o coeficiente angular de alguma coisa, quando essa coisa que está embaixo aqui, esse ΔX tender a zero, nós já podemos de cara dizer que isso aqui vai ser a nossa derivada.